Eu sou a Andreia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar como desistir faz parte do processo, tal como também é importante ter medo. O medo é bastante importante para a sobrevivência humana e faz com que tenhamos atenção em situações de perigo, como por exemplo andar numa ponte instável. Se for uma pessoa sem medo, ela só irá passar sem nenhum cuidado. Mas se for uma pessoa com medo, ela terá atenção e se calhar até escolheria outro caminho para ir, não arriscando assim a sua vida. Por isso, o medo é bastante importante, apesar de há situações extremas que aí o medo apenas prejudica a pessoa na sua vida. Mas ter um medo moderado realmente é muito importante para a sobrevivência humana. Num episódio de Fairy Tail, há umas missões para fazer um novo mago de classe S. E o Natsu, a fazer essa missão, entra num momento em que ele tem que lutar contra o Guildarts. E ele não se sente em perigo nem medo, e ele até vê como uma oportunidade de poder lutar contra alguém muito mais forte. E ele tenta mesmo batalhar com o Guildarts. Mas o Guildarts mostra-lhe como não é assim algo tão fácil e ele deveria ter medo e pensar nas consequências. Mostra como aquilo era realmente perigoso se o Guildarts tentasse lutar a sério e mostra ao Natsu como era importante ele ter atenção nisso e ele ter medo dessa luta. E aqui Guildarts ensina a Natsu como é importante saber desistir no momento em que ele percebe que realmente ele não iria conseguir ganhar aquilo e realmente era muito perigoso. 恐怖は悪ではない。それは己の弱さを知るということだ。弱さを知れば人は強くも優しくもなれる。S 級になるにはそれを知った。合格だ。 Saber desistir também é importante. Às vezes precisamos de saber os nossos limites, aceitá-los e desistir de alguma coisa. Mas é desistir de algo que ainda não estamos preparados, não quer dizer que apenas desistas. Tu apenas adias isso. Imagina que tu queres levantar 80 kg no ginásio. Tu não chegas lá apenas e tentas levantar aquilo, porque tu ias acabar por te magoar e tu tens de desistir dessa ideia. Mas tu não vais apenas agora desistir de levantar 80 kg, mas tu vais recuar, andar um passo para trás e vais começar a levantar menos peso até conseguires ter a força para levantar 80 kg. E é nisso que eu digo que é importante sabermos desistir. É importante saber desistir daquilo e apenas adiar. Não desistir para sempre, apenas desistir porque naquele momento não és capaz. Tal como o Natsu, naquele momento ele era incapaz de derrotar o Guildarts e ele tinha que desistir daquela luta. Obviamente que no futuro o Natsu poderia, quando ficasse muito mais forte, poderia lutar outra vez contra Guildarts e já ser um adversário à altura. Mas ele precisaria de treinar, recuar, voltar atrás e naquele momento perceber que não conseguiria lhe ganhar e desistir disso apenas naquele momento, apenas como adiar a luta, não desistir completamente dela. Mas é importante sabermos que às vezes temos os nossos limites e precisamos de desistir daquela ideia, como levantar 80 kg no ginásio, como eu tinha dito. O teu limite pode ser apenas neste momento conseguir levantar 10 e aos poucos vais aumentando o peso até conseguir levantar 80. Se tentasses levantar logo 80, ias recuar muito mais, porque podias-te acabar por magoar. E quando tu precisas desistir de algo, não devias ser tão duro contigo mesmo e apenas aceitar os teus limites, como ok, agora eu não consigo levantar 80 kg, mas se eu começar agora a treinar, um dia eu vou conseguir. E não devias ser tão duro contigo mesmo por não estares a conseguir levantar agora. Saber desistir é muito importante e às vezes até é o primeiro passo para mudar alguma coisa. Às vezes nós precisamos mesmo de desistir de uma ideia, como o exemplo que eu dei dos 80 kg, tu apenas precisas de adiar. Mas às vezes nós precisamos desistir e precisamos de perceber que precisamos desistir para conseguirmos fazer as coisas bem, porque nem sempre só com o esforço nós iremos conseguir, também temos que pensar. Como por exemplo, queres passar um muro e o muro é muito alto. Tu apenas estás a tentar correr e saltar para o atravessar, mas tens que desistir da ideia de correr e saltar. Não desistir de passar um muro, mas sim desistir de o saltar dessa forma, porque ele é muito alto para ti. Por isso terias que recuar, voltar atrás e pensar numa ideia, como ir a algum sítio buscar uma escada. Não iria ser tão rápido como saltar logo, mas saltar logo é impossível. Então tu precisarias de recuar e buscar uma escada. Desistir da ideia de saltar o muro, mas não desistir da ideia do muro. Não me expliquei muito bem agora, mas não desistir da ideia de passar o muro, mas tinhas que desistir a forma como estavas a fazer aquilo. E às vezes precisamos de perceber o que é que nós estamos a fazer mal e desistir disso. E pode ser um pouco complicado para percebermos até o que estamos a fazer mal e também desistir, porque às vezes pensamos que já temos um trabalho feito a meio e precisamos de começar do início, porque estávamos a fazê-lo mal. E nós temos de desistir e aceitar isso.
E isso é muito difícil e exige bastante esforço. É preciso analisar muito bem a situação. Guildart, como um mago de classe S, ele provavelmente já teve que desistir muitas vezes. E talvez é isso que o torna um mago de classe S. Saber quando desistir, como desistir, analisar a situação. Algo que o Natsu naquele momento não poderia ser um mago de classe S ao não saber isso, ao não perceber o perigo e as consequências que lhe traria uma luta que ele não estava capaz de enfrentar naquele momento. E eu gostei bastante da forma como o Guildart ensinou isso ao Natsu. E o Natsu ficou de rastros com isso, mas percebemos porque é o primeiro impacto, mas devemos conseguir aceitar, pois desistir também é muito importante, como vemos, e as consequências de lutar contra o Guildart naquele momento, provavelmente o Natsu só iria se magoar e não iria conseguir fazer nada. Temos de saber quando desistir, como desistir, analisar a situação, e isso é muito complicado, mas se conseguirmos perceber isso tudo e esforçarmos bastante, conseguiríamos ser um mago de classe S que nem o Guildart. Aceitar os teus limites, o teu tempo e perceber quando desistir foi a missão que o Guildart deu ao Natsu. E eu gostei bastante da forma como o anime fez isso, pois quando eu vi que o Natsu se calhou com o Guildart naquela missão eu pensei logo, ok, o Natsu não vai conseguir passar daqui, mas foi muito inteligente a forma como eles fizeram, porque obviamente o Natsu nunca iria ganhar do Guildart. Mas aquilo que o Natsu ficou a saber depois não foi de ter ganho por ser mais forte, mas ele ficou a ganhar uma grande lição de moral para ser um mago de classe S e passar adiante nesse desafio. E gostei bastante. O Guildart realmente fez um bom trabalho. Em vez de lhe mostrar que é preciso ser forte, mostrou-lhe como também é preciso pensar, analisar a situação para ser um grande mago de classe S. Não tem mal desistir e é muito importante saber como e quando, e às vezes temos mesmo de desistir de alguma situação que nos faz mal. Como, por exemplo, um relacionamento tóxico em que tu já percebeste que aquilo não vai correr bem, que já falaram e não está a mudar nada, aí realmente precisamos de desistir para nos fazer o melhor para nós. Mas há vezes em que nós não precisamos bem necessariamente desistir. Precisamos apenas desistir daquilo naquele momento, mas esforçar-nos para conseguir voltar àquele patamar. E é isso que eu queria com este vídeo, mostrar-vos como não deviam ser tão duros com vocês mesmos, aceitem os vossos limites e às vezes precisam de parar um pouco, olhar, analisar a situação, descansar e desistir, mas não completamente. Isto vai obviamente mudar muitas situações. Aquela do Natsu era apenas desistir de algo que ele não conseguiria nunca fazer naquele momento, que era ganhar ao Guildart, e perceber essas consequências, pois o Natsu não tinha medo de nada naquele momento. Mas às vezes nós somos muito duros connosco por não estarmos a conseguir fazer alguma coisa que nós só precisamos de mais tempo. E precisamos de desistir de fazer aquilo, como fazer um exercício muito complicado de alguma disciplina. Talvez precisamos de começar com os mais fáceis. Desistir do exercício complicado por agora, para quando voltarmos lá já estarmos muito mais preparados. E devemos aceitar o nosso limite e o nosso tempo. Não há nenhuma vergonha em desistir, voltar atrás, e acho que isso apenas nos fará crescer e ser até um mago de classe S, como o Guildart. Gostei bastante desta lição de moral de Fairy Tail, como muitas outras lições, algumas mais básicas, como o poder da amizade, mas eu gostei bastante do anime, com magos, magia e poderes, bastante interessante e dá para entreter bastante. Bastante interessante e divertido. É um anime que recomendo se tiverem muito tempo, pois aquele tem muitos episódios. Não é mais para a história, mas os personagens e tudo o que se passa naquele universo realmente é muito interessante e engraçado de ver. E esta lição de moral também achei muito importante, por isso quis-vos apresentar, fazer de nós pessoas melhores ao percebermos como desistir é importante e faz parte do processo. Espero que tenham gostado, vejo-vos no próximo vídeo e bye bye!